Capítulo 74. Raf. Nós estávamos em uma comprida plataforma elevada de pedra que dava para o acampamento. Imaginei Piers colocando a primeira pedra quando este era apenas um reino nascente. A plataforma tinha agora 8 pedras de altura, com séculos de batalhas e vitórias atrás dela. Qualquer um que ali estivesse comandava a atenção do acampamento inteiro. Lia falou primeiro com as tropas, e depois me apresentou. Esse era o terceiro grupo que abordávamos. Era necessário manter os números pequenos, especialmente nesse último grupo, o qual continha todos os mais novos recrutas. Segundo o marechal de campo, 100 ao todo. Eu disse a esses soldados o mesmo que tinha falado para os outros. Minha presença e a dos meus soldados não era sinônimo de qualquer invasão, apenas um esforço para ajudar a estabilizar e preparar o reino deles. Garanti que não existia qualquer outro motivo para nossa presença ali, porque, com a ameaça se agigantando, o que fosse benéfico para Morrigan também beneficiaria Dalbrek. Quando terminei de falar, Lia pronunciou-se de novo, enfatizando o esforço conjunto de nossa iniciativa e evocando os assentimentos dos generais que estavam na plataforma elevada conosco, inclusive o asno ensopado cuja língua ficará completamente seca desde que ele for mergulhado na fonte ontem. Eu observava a Lia. Observava todos os movimentos dela. Observava-a andando de um lado para o outro na plataforma elevada enquanto sua voz se erguia, chegando à última fileira. Observava os soldados que a olhavam, cuja atenção estava fixa em cada uma das palavras. Eu não sabia qual era a benevolência que ela tinha plantado antes de partir, mas o respeito que os lords cederam sem entusiasmo era aqui concedido livremente. Os soldados davam ouvidos a ela, e viu que já sabia e que eu não queria aceitá-la em venda. Ela era uma líder nata. Aqui era onde ela precisava estar. Deixar que ela viesse foi a escolha certa, mesmo que essa decisão ainda ardesse no meu estômago. Ela voltou a se pronunciar, dessa vez se preparando para apresentar Caden, e todos nós estávamos preparados por o que estava por vir. Ela começou o discurso como tinha feito com os outros, mas então seguiu uma diferença notável, pelo menos para alguns de nós. Venda Andrazones, Lebravena Enar Cadravé, Tiazione. Geb, Natia e Sem estavam em pé atrás de nós, sussurrando uma tradução para aqueles de nós em cima da plataforma elevada que não conheciam o idioma. Irmãos vendanos, eu lhes entrego seu companheiro, o assassino. Lia ergueu a mão de Caden com as últimas palavras, e eles dois estavam ali, em pé, juntos como uma frente unificada e forte, e então ela recuou um passo, de modo que ele pudesse falar com as tropas. Aquilo era tanto uma armadilha quanto uma oportunidade. Nós sabíamos que vendanos tinham se infiltrado na guarda da cidadela, mas precisávamos de uma garantia de que eles estivessem também em meio aos nossos escalões. O marechal de campo e outros oficiais poderiam colocar a mão no fogo pela maioria, no entanto, recrutas mais novos que diziam ser dos recantos mais afastados de Morrigan eram uma incerteza. Lia falará com eles em morriguês a princípio, mas então mudou de idioma tão sem esforço, em um piscar de olhos. Havia dúzias de nós postados em cada lado dela. Parecia que estávamos ali para lhe dar apoio, mas nós estivéramos observando cautelosamente com os soldados, seus olhos, seus movimentos e seus espasmos, as pistas que revelariam o entendimento ou a confusão. Caden continuou a abordagem, não apenas para expô-los, mas também para apelar aos vendanos, como ele mesmo, que poderiam ser influenciados. Caden e Lia chegaram a essa estratégia juntos, porque os vendanos que estavam trabalhando conosco poderiam ser úteis. Confiem na Sarra, meus irmãos, Geb interpretou baixinho. Os clãs dos Meurazi a acolheram, assim como todos os clãs das planícies e dos vales. Eles confiam nela. O comissário é aquele contra o qual a Sierra luta, e não nossos irmãos e nossas irmãs que ainda estão em venda. Agora é a sua chance de dar um passo à frente e lutar conosco. Permaneça em silêncio e morrerão. A maioria dos soldados virou-se uns para os outros, confusos, não entendendo a repentina mudança de idioma. No entanto, uns poucos permaneceram ficados, com a atenção em Caden. Na segunda fileira, um olhar contemplativo, congelado. As pupilas do soldado eram minúsculos pontinhos. Preocupação. Entendimento. Contudo, ele não tinha vindo à frente. Um outro mais à direita. Terceira fileira, segundo da ponta, sussurrou Pauline. E então, na primeira fileira, um passo à frente, hesitante. Isso fez com que um outro se seguisse no meio. Apenas 4. Última fileira, à esquerda, sussurrou Lia a Caden.
Continue falando. 5 soldados vendanos foram encontrados em meio ao escalão, totalizando 3 impostores, o que em si era um feito e tanto. Aprender a falar um morriguês impecável poderia levar anos. As tropas foram dispensadas enquanto outros soldados entravam em cena para deter os suspeitos vendanos. Com o primeiro intervalo de Lia dentro de 3 horas, sua tia Bernete entrou em cena com remédios. A princesa tomou uma boa golada do frasco. Ela ainda tinha olheiras. Fiquei observando enquanto Lia limpava o canto da boca, o piscar cansado dos seus olhos, o nivelamento dos ombros enquanto ela encarava a próxima tarefa, interrogar os prisioneiros mais uma vez, na esperança de que um deles pudesse soltar informações ou voltar-se contra os outros, como acontecerá com o médico da corte. De repente, Terravin estava egoisticamente feroz dentro de mim. O ar, os sabores, todos os momentos, todas as palavras entre nós, e eu desejava que pudesse ter aquilo tudo de novo. Nem que fosse por apenas umas poucas horas, desejei ser mesmo o fazendeiro que ela queria que eu fosse, um fazendeiro que sabia cultivar melões, e que ela fosse uma empregada de taverna que nunca ouvirá falar em venda. Observei enquanto ela saía andando com Caden para falar com os vendanos, e então fui em outra direção. Não estávamos em Terravin e nunca voltaríamos para lá. Desejos eram para fazendeiros, e não para reis.